A liberdade não é somente um direito que se reclama para si próprio, ela também um dever que se assume em relação aos outros. João Paulo II. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Viva a Revolução! Hoje nosso episódio vai viajar no tempo e chegar em uma ilha do Caribe. Sim, vamos falar de Cuba, um lugar que parou no tempo com o seu regime que se diz libertador, mas que de libertador não tem nada, e sim ditador e totalitário. Hoje vamos fazer uma revolução da revolução e desfazer mentiras e mistificações sobre a ilha caribenha na visão de pessoas que viram com os próprios olhos a realidade do povo cubano. Afinal, Cuba não é o paraíso que tentaram vender? Os regimes comunistas e socialistas prometem tanto, mas será que conseguem de fato entregar? Este é o 5º episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade, e buscaremos responder essa e outras questões hoje com os nossos convidados. Meu nome é André Felipe Marchesi, eu sou administrador e empresário, associado ao IEE desde 2019 e serei o apresentador do FLcast. Comigo hoje, Richard Sachs, empreendedor e administrador, associado ao IEE desde 2018. E o nosso convidado muito especial, Percival Pugina. Ele é arquiteto e escritor. É autor de diversos livros como Dicas contra o Totalitarismo, Cuba, a Tragédia da Utopia, Pombas e Gaviões, A Tomada do Brasil pelos Maus Brasileiros e da 2ª edição atualizada e ampliada de A Tragédia da Utopia, de 2019, que é o tema deste episódio. Em 2010, foi agraciado com a medalha Simões Lopes Neto, por serviços prestados à cultura estadual. Em 2014, assumiu a cadeira número 7 da Academia Rio-Grandense de Letras. Em 2019, foi agraciado com o título de Cidadão de Porto Alegre. Richard, Percival, muito obrigado por aceitarem o convite e obrigado por estar aqui conosco hoje. Olá, muito obrigado. Prazer estar com vocês. O conteúdo do FLcast só é possível e é trazido até você graças aos nossos investidores Évora, Gerdau, Grupo RBS e Bitso e apoiadores Ouro, Itaú, Icatu Rio Grande Seguros, PUC do Rio Grande do Sul, Atlas Network e Grupo A Mais Educação. Pugina, então, para a gente começar nosso bate-papo, novamente, obrigado por estar aqui. A primeira pergunta vai no sentido, o que te levou a visitar e a posteriormente escrever um livro sobre Cuba e sobre o regime cubano? Sempre me interessou, desde que, por uma questão de tempo de vida, né? Eu tenho 77 anos, então em 1959 eu tinha 15 anos e as notícias de uma revolução na ilha caribenha, né, mexeram com a minha geração. Havia um interesse muito grande com as novidades que vinham de lá, porque era um novo regime que se instalava sobre uma ditadura. Era visto com esse mérito, um mérito que enganou, inclusive, o próprio governo americano da época, né, que apoiou aquela revolução, né, sem perceber a gravidade do que estava acontecendo e antever as consequências daquilo que estava o próprio Estado americano fazendo. Enfim, posteriormente, passados os anos, né, eu comecei a perceber também uma severíssima influência na política brasileira e na formação da opinião pública. Nunca fui comunista, nunca fui de esquerda, imediatamente percebi a gravidade daquilo, né? Fiquei condoído do que viria a acontecer com o povo cubano, mas ainda assim ouvia falar muito bem. Na época, o brasileiro viajava pouco, pouca gente tinha ido até lá. Os livros, só saíam livros de louvores e exaltação ao regime cubano. Tudo isso despertando em mim uma vontade de conhecer melhor, primeiro para aproveitar o conhecimento que daí viria, né? E foi muito bom e importante que fosse.
constituiu uma experiência impressionante, a minha primeira viagem. Aí, em seguida, quando retornei dessa viagem que eu fiz em 2000, conversando com as pessoas aqui, e repito, na época era muito raro que alguém fosse a Cuba e voltasse contando aquilo que viu, porque as pessoas pouco iam, e aquelas que iam eram pessoas normalmente de esquerda, levadas pela mão, por grupos de esquerda, recebidos lá pelo próprio Estado cubano, num ambiente que difere totalmente daquele que faz quem viaja como turista. E, principalmente nos anos do período dos governos militares, era proibido ir a Cuba, né? Então, quando eu fiz essa primeira viagem, voltei, eu comecei a contar para as pessoas o que tinha visto, e as pessoas se surpreendiam com o que ouviam. E me diziam, tu tens que escrever isso, tu tens que escrever a respeito. Bom, mas eram observações de um viajante que foi para olhar e voltar. Fiquei lá uma semana observando. Digo, eu não tenho conteúdo para escrever um livro, eu preciso fazer uma outra viagem e, com este intuito, então, fazer observações maiores. E isso me levou a segunda vez a Cuba, então, para escrever a primeira edição de A Tragédia da Utopia, Cuba, A Tragédia da Utopia, que foi publicado em 2004. Para essa viagem, eu fiz contatos aqui com pessoas que tinham informações de lá, não de Porto Alegre, que me deram endereços, telefones, principalmente telefones, né, para fazer contato quando lá chegasse, com dissidentes cubanos, com o Oswaldo Payá, especificamente esses dois, o Oswaldo Payá, que mais tarde veio a ser morto, dito acidente de trânsito, pai de Rosa Maria Payá, que hoje lidera o movimento dissidente desde Miami, e Marta Beatriz Roque, que era uma laureada economista cubana. Então, chegando lá, eu fiz esses contatos, e dessas conversas saíram as informações, boa parte das informações mais precisas sobre a situação política, minúcias daquela realidade, que se somaram às que então fiz em conversa de rua, observando o comportamento das pessoas, extraindo dados sobre o modo de vida, sobre o custo de vida, sobre o emprego, sobre o trabalho, sobre condições de transporte, sobre a realidade deles. Visitei as partes mais evidentemente miseráveis da cidade, que rigorosamente não constitui novidade para quem mora no Brasil, mas permite que se afirme francamente que aquele sistema e aquele modelo deles não pode servir para coisa alguma, né? Porque é um país que é um museu em destruição, né? Pronto para um desastre completo, para vir abaixo, porque as coisas estão do jeito que estavam por ocasião da Revolução, inclusive os automóveis que circulam nas ruas são os mesmos. E os poucos que entraram depois, além dos carros novos, que são aqueles levados mais recentemente pelos empreendedores espanhóis que para lá foram, para atuar principalmente no ramo hoteleiro, e alguns que podem estar sendo postos a serviço das autoridades locais, da nomenclatura local. Fora isso, você vai encontrar muito Lada soviético. Vocês vão chegar a conhecer o Lada, né? Não conheci, não. Pois o Lada entrou aqui no Brasil quando, não me lembro qual presidente, abriu um pouco mais, o Collor, Fernando Collor, abriu um pouco mais o mercado e entraram os carros Lada para se somar ao mercado de automóveis brasileiros. Esses carros não duraram 2 anos, estão rodando em Cuba até hoje. Você não vê mais, não tem nem como ferro velho hoje. Mas lá estão rodando. Boa parte da frota que tu vês na rua também é formada por Ladas soviéticos. O pessoal mais antigo não vai acreditar no que eu estou dizendo, mas é pura verdade. Eles fazem rodar um Lada, como fazem rodar um carro americano, daqueles baratões americanos dos anos 50. Fugina,
Cuba foi dos últimos países a ter conquistado sua independência nas Américas. A imaturidade de seu regime político fez com que ditaduras ainda tenham facilidade de se instalar lá? Esse fator muitas vezes é mencionado, Richard. Bom, o país nós conquistou a independência no limiar do século passado, né? Isso graças a uma ação, a uma guerra entre os Estados Unidos e a Espanha. Os Estados Unidos ganhou a guerra e entre os resultados dessa guerra foi a independência das Filipinas e a independência de Cuba. E como disseste bem, a partir daí eles entraram primeiro sob uma tutela americana, depois sob ditaduras locais, tiveram breves momentos de democracia. E eu acho que isso, de certo modo, marcou, sim, a cultura local. Eles não têm essa experiência. Olha, aquilo que aconteceu no ano passado, em julho do ano passado, aquelas jornadas, né, foram saudadas como gritos de liberdade, aquilo é uma coisa raríssima em Cuba. Então, o povo sai para a rua para reclamar de qualquer coisa, porque eles sabem que vem o cacete e pega, como de fato veio. Quando aconteceu aquilo, muita gente ficou, bom, Fugina, que as pessoas sempre se referem a mim, porque tenho esse interesse, essa ocupação e recebo informações de lá. Eles me dizem, Fugina, finalmente, eu acho que agora... Não vai. Não vai, porque o poder é imenso em relação à sociedade, uma sociedade desarmada, despreparada para enfrentar o poder do Estado. E foi aquela coisa. O presidente declarou que ia botar os companheiros dele na rua com cacete para mandar todo mundo de volta para casa. E foi bem o que ele fez. Botou a polícia e, junto com a polícia, entraram os subordinados, aquela parcela da sociedade que aceita o cabresto do Estado cubano e se subordinou à ordem do Dias-Canel. Até essa semana saiu uma notícia que 890 pessoas foram presas por causa dessas manifestações do ano passado. Lá. Sim, então muitos estão ainda presos. A cadeia pega lá mesmo, pega. Então, e eles, para não serem frequentemente nominados em reuniões de grupos de direitos humanos internacionais, né, eles adotam mecanismos de prisão relâmpago. Quer dizer, eles prendem muito mais gente do que tem presa, mas a pessoa faz a experiência de ser detida, levado para uma delegacia, prestar depoimento, família fica marcada. Eles não comunicam a ninguém que prenderam, somem com o cara por alguns dias e depois soltam. Dos manifestantes, soube que muitos, um grande número, ainda estão presos, respondendo processo, e alguns já foram condenados. É uma espécie assim de... Não vou fazer analogia com o tribunal que eu conheço. Vamos parar por aí por enquanto, né, Pugina? Ainda não temos essa liberdade, essa segurança, né? Mas, Pugina, é muito engraçado, né? A ilha parece que conseguiu atingir, né, uma das principais promessas que as esquerdas fazem ao redor do mundo. Ela entregou a igualdade para toda a sua sociedade, né? Igualdade na miséria, é bom ressaltar, né? Nem tanto. É. Não, porque tu tens os grupos privilegiados, que são os da nomenclatura, como dizem, usando a expressão deles, son los que tienen la heladera rellena. Explica até, Pugina, aproveitando um pouquinho, para a gente ser um pouco mais didático para os nossos ouvintes, o conceito da nomenclatura que você tanto denomina. É a elite política do país, a elite militar. Né? Esses têm uma situação mais privilegiada. A esses se somam as empresas espanholas, principalmente, que se instalaram lá no ramo hoteleiro. Passaram agora, como todo mundo, períodos de extrema maior dificuldade, mas eles têm salários
que são salários compatíveis com os salários que essas empresas mesmas pagam no mundo. Então, tu imagina o que isso significa lá. Né? Na primeira viagem, na primeira viagem que fiz, ainda não era o recheio da embaixada local, ainda não estava tomado por petistas, como aconteceu na segunda viagem. Mas na primeira, eu fui visitar a embaixada, conversei com o secretário. Enquanto eu conversava com ele, fazendo perguntas, no livro eu relato esse diálogo, entrou uma pessoa, uma funcionária com jeito de cubano, conversou com ele, largou alguma coisa ali e foi embora, voltou. Aí ele me disse, essa moça é cubana e ela é contratada pela embaixada. E ela é contratada assim, e é assim que funciona. Existem em Cuba 2 agências de locação de mão de obra, 2 agências de locação de mão de obra cubana para empresas do exterior. As 2 estatais, que fique claro, as 2 estatais. Não existia, e hoje continua não existindo praticamente, empreendimento privado de cubanos operando com a intenção de gerar resultados para os seus proprietários, gerar lucros, porque isso é proibido pelo regime. É bom saber. Existem empresas privadas em Cuba, algumas existem, mas são sempre mínimas, pequenas e proibidas de prosperar. É proibido haver acumulação de capital. Aí ele me disse, o salário, eles nos pedem um valor que é compatível com o salário que nós pagaríamos. Mas dão para ela 10% do que nós pagamos, de modo que ela fica com um salário de tamanho cubano. E nós nos obrigamos, posteriormente, a dar a ela, para completar, a dar uma condição adequada de vida, né, dar a ela mais $500 por fora. Trabalhar para essa embaixada brasileira lá deve ser um delírio, um sonho de toda secretária cubana, entende? Porque isso é uma condição inexistente localmente, inexistente. Então, ali tu vês o sanguessuga do patrão estatal em relação ao regime, aos seus cidadãos. Nada surpreendente para quem sabe o que aconteceu aqui com o programa Mais Médicos. Foi exatamente isso. Foi necessário que a imprensa brasileira tomasse conhecimento, que a oposição ao PT se indignasse, que começasse a gritaria para que revissem o contrato e aumentassem um pouco a remuneração que era paga localmente para aqueles escravos que o regime cubano mandou para cá. É a mesma coisa, através das mesmas organizações e instituições locais. É importante até a gente detalhar o que foi o escândalo do Mais Médicos, né? No seu auge, esse programa de intercâmbio entre o governo cubano e o governo brasileiro, à época da presidente Dilma, chegou a ter 18 mil médicos aqui em terras brasileiras, e se descobriu que dos 20 mil reais que estavam contratados como salário, eles tinham acesso a 10% desse valor e o restante iria para ditadura cubana, né? Literalmente, né, Pudina? Significava alguma coisa por el caminho, não? Tu acredita que isso foi uma tentativa de financiamento do regime cubano através de uma política, ou foi de um tipo de trabalho escravo que eles foram impostos aqui no Brasil? Não, era um trabalho escravo, assim organizado, como consequência de uma política de favorecimento ao regime cubano e de seu financiamento através da sociedade brasileira. É exatamente isso que aconteceu. Porque eu me lembro que, na ocasião, eu fiz um cálculo, eu hoje não tenho mais esses números na cabeça, mas o Mais Médicos, no ano em que eu verifiquei, fazendo o cálculo do que o Brasil estava despendendo, e olhando o balanço de pagamentos do Estado cubano naquele período, o Mais Médicos representava mais de 10%
volume de dólares que entrou, imagina só, no volume de dólares que entrou em Cuba. Então, para eles, isso foi uma bênção do céu. Não que vai ajudar a pagar, porque eles têm um déficit pavoroso, né, entre importação e exportação, por isso que eles não pagam as contas. Porque essa história de que é o bloqueio que impede o desenvolvimento de Cuba é transferir para os outros a responsabilidade das bobagens que fazem. Porque é mais do que evidente que o regime daqueles que não gera riqueza não tem dinheiro para pagar as contas. E se não tem dinheiro para pagar as contas, as pessoas não vendem. Porque os Estados Unidos, por exemplo, exporta para Cuba, mas primeiro entra o dinheiro, depois vai a mercadoria. Só trouxa, como o Brasil exporta serviço, exporta engenharia e recebe em charuto. Sim. Charuto por fazer. Charuto ainda não recebe charuto pronto. Recebe uma expectativa de um determinado volume de charutos para pagar aquela conta. Sim. Bom, O dinheiro que foi tirado do bolso do trabalhador, que foi tirado do fundo de amparo ao trabalhador. Bom, durante a Guerra Fria, Pugina, Cuba era sustentada pela antiga União Soviética, né? Com o fim da Guerra Fria, a economia da ilha piorou drasticamente, né? Em 4 anos pós-Guerra Fria, Cuba encolheu mais de 30% a sua economia. Por esse fim da Guerra Fria se faz mais de 20 anos. Como é que Cuba ainda consegue sustentar e prover alguma coisa para a sua população? Isso não chega a ser um mistério se tu vais observar o padrão médio de consumo das famílias cubanas. Havia decorrido pouco tempo do fim da Guerra Fria e do que eles chamaram de período especial, da retirada dos russos do país. Os russos saíram em 1992. Eu estive lá pela primeira vez 8 anos depois. Então, eles ainda estavam naquele processo de enfrentar as dificuldades dessa evasão e da perda de recursos que correspondiam a uma espécie de mesada soviética que era repassada para o Estado cubano e para o regime cubano através de 2 mecanismos: venda de petróleos abaixo do preço do mercado e compra de açúcar por preços acima do mercado. Basicamente, era isso. E mais o financiamento de armas, etc., equipando o país sob o ponto de vista militar. Esses repasses de recursos, principalmente sobre o álcool e petróleo, açúcar e petróleo, tá? Sustentaram um padrão de consumo do país um pouco acima daquele para o qual ele veio abaixo. Então, quando conversei lá, os cubanos me contavam das dificuldades pelas quais tinham passado naquilo que recebeu. Eles são peritos nisso, em dar nomes para certas coisas, nomes convenientes para o que convém, para o que não convém. Então, eles chamaram isso, e está registrado assim na história cubana, como período especial. Período de fome concreta. Né? Conversando com um médico cubano, um cirurgião pediátrico, excelente formação, segundo ele me descreveu. Um sujeito a quem eu convidei para tomar um cafezinho, também professor universitário, a quem convidei para tomar um cafezinho, quando vi que era uma pessoa com quem valeria a pena conversar, e conversamos. Ele, quando convidado, me disse: "Pero solo si usted paga, senhor, porque me lleva toda mi remuneración del mes." Vai pagar os 2 cafezinhos lá, vai custar quase tudo que ele ganha no mês. Para você ter uma ideia do padrão. Aí ele me disse, falando sobre as agruras do regime, ele
médico nessas condições, não podia casar, porque onde ele morava, se entrasse mais uma mulher dele, a mãe dele tinha que sair, que não cabia na casa. Esse era o padrão descrito. Ele disse, para sustentar-me nesse período, solo no me hice el maricón. É melhor Solo não no traduzir me hice isso. el maricón. Mas nós entendemos, Fugina. É incrível mesmo ouvir os relatos de quem esteve lá. Acho que poucos ainda. Passou por aquelas dificuldades. Poucos Olha, esse povo sofreu e continua sofrendo, porque eles vivem sem expectativa de um dia melhor ali na frente. Não há por que acontecer, nada é feito para que isso aconteça. Para teres uma ideia, Marques, e ainda hoje, Constituição cubana novíssima, está lá nos seus primeiros artigos, se não me engano, o 3º, o 4º ou o 5º, que o Estado, que o Partido Comunista de Cuba é o órgão máximo dirigente. Preste atenção quem está nos ouvindo. O Partido Comunista de Cuba é o órgão máximo dirigente da sociedade e do Estado cubano. Os cidadãos servem ao partido? Serve ao partido. Na Constituição, novíssima, submetida a referendo e aprovada em referendo. Por aí tu vês o grau de docilidade, de impossibilidade de reação, né, de uma sociedade que aceita ser tutelada pelo Partido Comunista de Cuba. E havia gente aqui em Porto Alegre que sentava na minha frente para tentar convencer aqueles que estavam assistindo um programa de rádio, um programa de televisão, um debate, aqui ou ali, de que aquilo era um paraíso. É um expediente meio padrão dos regimes de esquerda, Pugina, tentar vender esses sonhos, né, e não conseguir entregar. Até se você tiver feito uma descoberta revolucionária de última hora agora e quiser compartilhar com a audiência qual regime de esquerda que deu certo ao redor do mundo, pode ficar à vontade para compartilhar, que eu acho que é difícil encontrar. Na verdade, ele é uma vitória retórica. Exatamente sobre isso que eu queria te perguntar, Pugina. Porque esse monopólio de narrativa é um expediente também comum, né? Uma ferramenta que esses regimes totalitários usam. Sim. Eu tomei a liberdade de pesquisar Cuba num mecanismo de busca tradicional e eu vou ler as palavras para você ver quão romântico é. Veja só a definição. Cuba é uma ilha caribenha sob regime comunista. Só aí tu já deveria se apavorar, mas eu continuo. Tem praias de areia branca e campos de cultivo de tabaco, essenciais para a produção dos lendários charutos do país. A capital Havana está repleta de casas em tons pastel, carros da década de 50 e arquitetura espanhola colonial na antiga Havana, um importante centro do século XVI. Ainda está parado no século XVI, pelo menos eles ressaltam isso, né? E eles terminam. A salsa toca nos clubes de dança e há apresentações de cabaré do famoso Tropicana. Veja só, né, Pugina, dá até vontade de conhecer, né, realmente. Não, isso é para atrair turistas. Não discordo. Então vamos desmanchar um pouco isso aí. Existem certas partes, porque realmente Havana deve ter sido um lugar encantador, uma cidade encantadora. E o país tem praias maravilhosas, de fato. Estão lá os hotéis. Quem vai para lá e fica em Varadeiro, por exemplo, volta encantado. E se vai a Havana e vai pela mão de turistas, vai perceber que tem muita miséria, vai passar por isso e vai encontrar locais em que isso que aí está dito, realmente você fica encantado com aquela arquitetura espanhola da época. Mas isso corresponde a uma fração pequena de Havana Vieja, que era toda assim. Mas a Unesco botou dinheiro lá para reconstruir algumas coisas que são preciosas em praças, locais públicos, prédios públicos,
pequenos trechos da orla, visível numa ponta do malecão, que realmente dá para tirar belas fotos. Mas no momento que você põe entra um quarteirão para dentro, ou meio quarteirão para dentro, você vê um cenário melhor. Você vê algo que faz lembrar Dresden, a cidade de Dresden, depois do bombardeio. As coisas caem em viejas, entende? Elas despencam. A sacada toda trabalhada, ela vem, fica um buraco lá em cima, ela vem para o chão. E as pessoas moram ali. Os prédios estão escorados de madeira, segurando. É terrível. E está ali, acessível, diante dos olhos de quem der alguns passos para dentro, para trás desses trechos locais mais bem cuidados, em determinadas praças, na Praça de la Revolución, né? Na Cagel Bispo. Mas e o resto? Ali onde mora, veio abaixo. Realmente aquilo era uma pérola do Caribe, mas por falta de recursos para manutenção, por descuido da manutenção, que corresponderia ao Estado no momento em que tudo aquilo foi expropriado. É o que aconteceu, o que era inevitável que acontecesse. O que não tem dono. Sim. Uma coisa que o regime conseguiu foi construir uma máquina do tempo, né, Pugina? Porque tu chega a voltar 60 anos no tempo lá, ver aqueles carros antigos, aquela arquitetura com o Marquese relatou, né? Eu tive a oportunidade de ir a Cuba também, em 2017, e eu fiquei impressionado. Essas casas que a gente falou, caindo aos pedaços, as imagens que a gente tem da guerra da Ucrânia é mais leve do que o cenário desses prédios de Cuba, assim, praticamente caindo aos pedaços. Pode crer, só não tem fumaça de coisa incendiada, entende? Mas o aspecto de destruição para certas partes de Havana Vieja, é isso aí que tu estás dizendo. Sim. E onde tu sais da área urbana mais densa e vais para fora, tu vais encontrar vila, maloca, miséria, esgoto a céu aberto, lixo. Aliás, esgoto a céu aberto tu vais encontrar em boa parte da cidade também. Sim, é impressionante a sujeira da cidade, assim, tu chega e a falta de produtos também, né? Eu me lembro quando eu fui lá, não tinha nem papel higiênico no banheiro do restaurante ali para usar, né? Mas, Pugina, deixa eu fazer uma pergunta. O regime já tem quase 65 anos, né, de história. Já é quase duas gerações aí que vivem dentro desse regime. Mas lá atrás, quando Fidel fez a revolução e tomou o poder, ele não falava que era um regime comunista também, né? Só depois que ele falou isso para a população. Como é que lá atrás o povo aceitou essa revolução e a instalação desse regime ditador do Fidel Castro? Quando Fidel assumiu fazendo discursos encantadores, né? O discurso que ele fez ao entrar em Havana, ele foi o último a entrar, porque ele estava numa ponta da ilha, que chegou a primeira turma de revolucionários que entrou era onde estava Che Guevara. Che Guevara, acho que Camilo Cienfuegos também, algum outro comandante da Revolução. Fidel chegou 9 dias depois. E no discurso que ele fez naquela praça com mais de 1 milhão de pessoas, ele disse: podem ficar tranquilas as mães cubanas, que por nossa culpa nenhuma haverá de chorar. Como toda promessa de comunista, ele não cumpriu. Pouco depois ele assumiu o poder, que não foi imediato. Pouco depois houve um golpe interno e ele assumiu o poder. E ali começou a tomar medidas para implantar o comunismo. E passou imediatamente a punir toda manifestação em contrário, inclusive entre os revolucionários. Julgamentos severos. Nesse meio tempo,
fuzilamento correndo solto, apesar de toda a promessa dele de que as mães não iriam chorar. Né? Expropriou os bens americanos, os americanos foram embora, saqueavam as senhoras americanas que saíam, tomavam de dinheiro, joias. O pessoal saía pelado, entrava no avião, entrava no barco e ia embora para os Estados Unidos. Assumiram o comando e controle de todos os bens americanos, bens de produção que ali estavam, tinham sido implantados pelos comunistas, ou seja, realizaram o sonho dos comunistas da minha geração, que era acabar com a remessa de lucros para o exterior. Na minha geração, os comunistas diziam que o nosso problema eram as empresas estrangeiras e a remessa dos lucros para o exterior. Bom, Fidel Castro seguiu a receita daqueles comunistas adolescentes com os quais eu convivi na minha juventude, né? Fidel realizou isso. E 3 anos depois o país estava quebrado. Não demorou mais que isso, o país estava quebrado. Houve uma revolta, tem um nome isso, as guerrilhas não sei se vou lembrar. Enfim, houve uma resistência contra-revolucionária que durou algum tempo, mas o exército cubano conseguiu superar, e a partir dali o regime se consolidou como um regime comunista e uma ditadura de molde soviético. O rompimento com os Estados Unidos, que sucedeu imediatamente às desapropriações feitas, acabaram fazendo com que a União Soviética se apresentasse à disposição para amparar aquele estadinho comunista nascente lá na fronteira dos Estados Unidos. Na cara dos Estados Unidos, na frente dos Estados Unidos. E aí começaram essas tensões de relacionamento, fatos históricos que se tornaram bem conhecidos, há filmes a respeito, né? Uma tentativa de invasão, que não foi uma invasão americana, foi uma invasão que os Estados Unidos, uma invasão promovida por cubanos que tinham saído da ilha, tentaram derrubar o regime, e o Kennedy forneceu os navios necessários para eles se deslocarem, e algum apoio de armamentos de certo, mas foi um fiasco. Né? Eles foram totalmente derrotados. E isso constitui uma das glórias da história revolucionária, é a vitória deles na Baía dos Porcos. Isso foi em 60, 59, 60. 61 foi o episódio dos mísseis soviéticos, descobertos por acaso, um sobrevoo de aviões americanos à ilha, identificaram por fotografias a presença dos mísseis, e veio aquele episódio gravíssimo, onde realmente ali esteve a ponto de estourar uma guerra atômica entre Rússia e Estados Unidos, travada na fronteira dos Estados Unidos e Cuba. Felizmente, a guerra do K versus K, né? Kennedy versus Khrushchev. E, felizmente, Khrushchev teve a sensatez de mandar as embarcações deles recuarem, né? Voltaram e desmontaram aquelas bases, retiraram os mísseis que já estavam lá. É importante a gente contextualizar, né, Pugina? Tu vivenciaste a época, eu e o Richard não, mas nós temos a clareza de que na época o comunismo, a filosofia comunista, teve adeptos ao redor de todo o mundo, né? Inclusive um presidente, um candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Comunista, diversos outros países tiveram representantes comunistas legais e acho que teve, podemos dizer, de acadêmicos que romantizavam o próprio regime comunista, e 60 anos depois, até hoje, nós temos adolescentes que, eu não sei se talvez por desconhecimento, ignorância, talvez um pouco de má fé,
ou, enfim, eu queria que tu explicasse. Eles idolatram pessoas como Che Guevara, né? Che Guevara, que foi o general revolucionário do Fidel, que perseguia minorias. E essas minorias hoje no Brasil, por exemplo, usam camisetas idolatrando ele. Onde é que se perdeu a real noção de quem foi Che Guevara? Como é que se criou esse contexto de idolatria para esse personagem tão macabro da história? A mitificação, primeiro o fato de que ele morreu jovem, né? Então ficou a imagem dele como um jovem revolucionário, né? Porque se tivesse vivido mais, era um velho caquético, entende? Sem charme algum, entende? Com uma história horrorosa. Mas como ele morreu naquelas condições, com armas, estava com armas na mão, lutando por la revolução, entregado e devotado realmente a realizar, espalhar revoluções pelo mundo, isso aí ajuda a fornecer conteúdo para que tu construas um mito em cima da sua figura e da sua existência. Um médico que largou sua profissão e foi para o campo de batalha para libertar os pobres e os oprimidos. Sujeito que morreu pela sua causa, morreu pelo seu ideal. E em cima disso, tu constróis a mitologia. Não é impossível de fazer, principalmente se tu não encontras capacidade de interlocução, aliás, não encontras interlocução para desfazer um mito, se tu não encontras informação histórica para mostrar que se trata efetivamente de um bandido, cuja obra, cujos textos escritos, cuja conduta de vida comprovam o que eu estou dizendo. Aqui no Brasil foi feito um filme a respeito, Diários de Motocicleta, não sei se vocês chegaram a assistir, que conta a viagem de motocicleta, que, de certo modo, deu origem, né, à história de Che Guevara e sua presença na Revolução Cubana. Esse filme foi de um diretor de cinema comunista, Walter Salles, que fez um documento promocional contando os diários, usando como instrumento de informação, os diários de Fidel Castro do Che Guevara durante essa viagem. Mas é uma sucessão exatamente isso, de momentos que ajudam a criar a mitologia, apresentados de modo errado. A propósito disso, eu recebi, uma ocasião eu escrevi um artigo mencionando exatamente isso que tu estás dizendo, Marquesa. Eu disse, olha, jovens que não sabem apontar com o nariz para que lado fica a Bolívia e que não poderiam escrever meia página a respeito da vida do Che Guevara, ou tem as suas camisetas, ostentando, sem saber a gravidade do equívoco que estão cometendo ao divulgar aquele mito, aquela figura. Aí o rapaz me escreveu, disse, mas eu sei apontar com o nariz para que lado fica a Bolívia, e eu sei escrever meia página, e mais do que isso, sobre Che Guevara. E aí eu perguntei a ele, mas por que tu tens, então, se tu conheces a biografia dele, por que tu tens essa admiração por ele, sabendo, já que dizes que conhece a vida dele, que ele viveu como viveu, que ele fez o que fez, que lutou pelo que lutou. Aí ele me disse, porque ele era um jovem idealista que morreu pelo seu ideal. Eu digo, mas nunca te ocorreu perguntar que ideal era esse? Perfeito. E o fato de ele ter morrido pelo ideal dele, que em tese é uma coisa boa, lhe dava o direito de tirar a vida dos outros pelo ideal dele? Se ele era capaz de morrer, que direito ele tinha de tirar a vida dos outros? Porque aí é que está o problema. Que alguém lute pelo seu ideal é uma coisa boa. Que alguém diga, eu morro pelo meu ideal, legal, tudo bem. Bonito isso, uma disposição firme. Mas qual é o teu ideal? Para que
que tu queres? O que tu pretendes? Onde é que tu queres chegar com isso? Tá lá, vai lá ver o que chegou. Vai lá ver qual é o produto da sua realização. Além de muita mentira, muita mistificação. Né? Mas isso vai enganando. Depois isso em sala de aula, aí entra o professor com a sua autoridade, antes disso. O cara era um tipo humano, maravilhoso, né? Exalta virtudes que ele nunca teve, né? Para vender uma ideia, que é um produto de venda. Muitas vezes me perguntam, Richard, mas o senhor fala aí no comunismo, o comunismo morreu, o comunismo acabou. Em 3 ou 4 países aí que ainda operam mais ou menos dentro desse regime. Digo, mas vem cá, há quanto tempo tu não entra numa sala de aula? Há quanto tempo tu não fala com quem entra em sala de aula? Há quanto tempo tu não conversa com estudantes? Para me dizer isso. O comunismo está vivo dentro das salas de aula brasileiras. O comunismo está vivo nas aulas de história, está vivo nas aulas de filosofia, está vivo em todas as universidades brasileiras, está vivo nos cursos de ciências humanas, está vivo até nos cursos de matemática. Sim, e eles botam a culpa ainda nos Estados Unidos, que o regime está fracassado por causa do embargo econômico, né, Puxando? Exatamente. Seria um sucesso. Seria um sucesso. Uma economia que não produz nada, porque até a produção de açúcar, na época da Revolução, a grande riqueza era o açúcar. Eles fabricavam 4 milhões de toneladas de açúcar. Hoje o Brasil colhe, sei lá, a última informação que eu tenho era 400 milhões de toneladas de cana no Brasil. Mas, enfim, os 4 milhões de toneladas de açúcar que eles produziam era a grande riqueza deles. Sim. O problema dos países socialistas é sempre a culpa de um país capitalista, né? Nunca o problema é deles. Aí aconteceu o seguinte, aí o governo russo disse, olha, se vocês produzem, primeiro estava pagando acima do preço de mercado pelo açúcar que compraram. Se vocês produzirem 10 milhões de toneladas, nós compramos por esse preço. Compramos todo o açúcar que vocês produziram. Putz, Fidel enlouqueceu. Parou todo mundo parou em Cuba de fazer o que estava fazendo e foi plantar cana. A ordem do governo. Depois tinha que colher a cana. E colher a cana, na época, na base da machadinha, era um trabalho mais demorado, e era muita cana para cortar. Colegas meus embarcaram num navio russo aqui, que ia daqui para Cuba, e foram ajudar a cortar cana em Cuba. Aliás, iam jovens de vários outros países, fanáticos, né? Iam lá para ajudar a cortar. Bom, eles conseguiram produzir a pau e corda 6, 7 milhões de toneladas. E tudo mais no país ficou sem produção, porque estava todo mundo plantando cana e colhendo cana. Foi um desastre. Fidel Castro se obrigou a pedir desculpas, dizer que havia cometido um erro. Bom, quando eu fui lá na primeira vez, aí já estavam produzindo pouco mais de 1 milhão de toneladas. De 4 que produziam normalmente, chegaram a 7, mas tiveram que parar toda a economia, botar todo mundo a fazer a mesma coisa, depois caiu para 1 milhão de toneladas. As usinas sucateadas. É uma tristeza. Sim. Fugina, deixa eu fazer uma outra pergunta. Tu acha que Cuba, já passado aí quase 65 anos, começou esse regime vem enfraquecendo com o tempo e tem uma esperança de Cuba voltar a ser livre de novo? Teve a morte do Fidel alguns anos atrás e agora, há poucos anos, também a saída do seu irmão Raul Castro, que estava na presidência do país, né? Tu acha, qual que é a tua visão sobre essa abertura de Cuba para o mundo, agora com o turismo também, mas o partido ainda sendo muito forte, tanto que o presidente ainda é do Partido Comunista? Olha, a minha posição tem sido, desde que fui e vi, conversei com eles, compreendi o sentimento dos dissidentes,
e o nível da sua impotência, o modo descarado como eles tratam toda a divergência, a mistificação que é o sistema eleitoral, que isso é outra coisa que deveria ser matéria de uma reflexão. Que eles É um dizem sistema, que é uma democracia, né, Pugina? Só que é uma Deus do democracia de um céu, partido só, né? democracia de um partido só, temos um parlamento que se reúne 2 vezes por ano, onde nunca houve um voto dissidente, nunca houve um voto dissidente, onde todo o sistema e os mecanismos de comunicação são estatais e onde o governo jamais recebeu uma nota negativa da imprensa. Isso é sufocante. Só que acaba habituando as pessoas a viver com pouco oxigênio de liberdade. As pessoas se habituam a isso. Muitos haverão de morrer acreditando que, no fim, a vida é isso mesmo, é uma sucessão de dias assim. E vivem, basicamente, uma parcela grande das famílias cubanas vivem dos dólares que os americanos que saíram de lá, os cubanos que saíram de Cuba e foram para os Estados Unidos e lá prosperaram, que é o caso toda a Flórida, né? A Flórida é uma realização dos cubanos. Sim, até não existe ninguém, eu acho, que saiu dos Estados Unidos e foi morar em Cuba, né? Não, não. Não, a viagem no sentido oposto não tem. Né? Nunca, não acontece. O tráfego de embarcações e de balsas é unidirecional. Ninguém nunca quis fugir dos Estados Unidos para ir morar em Cuba. Então, e o regime é fraudulento. Então, eles não têm democracia, um partido só, não tem nada melhor para quem tem espírito autoritário e ditatorial do que ser tirano numa ilha do Caribe, de onde os teus servos, os teus súditos, os teus escravos só podem sair atirando-se ao mar, onde eles estão desarmados e onde a menor contrariedade do regime, o pau pega, a cadeia pega, o fuzilamento pega. Essa é a realidade que não é contada aqui no Brasil. E ainda, durante todo este período, ajudando a fazer revoluções mundo afora, não contentes com o estrago que esse regime fez para a sua própria população, eles ainda, de modo especial, no período em que integraram o Pacto de Varsóvia, eles se prestaram para fazer o trabalho revolucionário sujo na América do Sul e na África para a União Soviética. Perfeito, Pugino. Além de tudo, além de oprimir todo o povo, ainda deve ter uma bela vista do palácio deles lá, né? Exatamente. É muito confortável. Então, é difícil tu desestabilizar isso. Tu podes fazer como está hoje o Dias-Canel. O que é? Ele hoje está muito ridicularizado. So what? E daí? Perfeito. Não altera a estabilidade do regime. É justo essa Como ponte você que eu viu, queria fazer. Desculpa, Pugino, morreu pode Fidel, continuar. aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu. Saiu Raul, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu. Entrou alguém que não era da família, entrou Dias-Canel, aconteceu alguma coisa? Não. O povo saiu para a rua para reclamar, faz manifestações de rua, inédito. Aconteceu alguma coisa? Cadeia, cacete. É justo essa influência, Pugino, que tu comentaste, que eu queria, já nos encaminhando para o final, né, devido ao adiantar da hora, mas aí eu quero entrar colocar o Brasil no meio dessa salada de frutas, digamos assim. Nós sabemos que desde o Pacto de Varsóvia e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sempre houve esse ímpeto expansionista. Isso a gente está vivenciando hoje, final de abril de 2022, com a Rússia tentando expandir novamente suas fronteiras. Mas, voltando um pouco no tempo, nos últimos 20, 30 anos, eu queria que você comentasse um pouco a influência soviética, porque
desde 64, no regime militar que se instalou no Brasil, há suspeitas, e aí muitos criticam, mas há documentos que comprovam que havia influência comunista forte e com planos de tomar poder, de realmente instaurar pelo menos um entreposto comunista, digamos assim, né? E muitos dizem que foi uma resposta dos militares, enfim, tem essa discussão que eu acho que é uma discussão válida. Mas eu queria que você comentasse a influência mais atual dessas ideologias aí dos últimos anos de Cuba e a própria ideologia soviética no próprio Brasil e no Rio Grande do Sul, se você pudesse, por favor. Bom, eu não queria perder a oportunidade de fazer uma menção a essa questão da presença e da influência, do interesse e da ação revolucionária que estava sendo urdida e realizou seus ensaios aqui no Brasil ao tempo da Contra-Revolução de 1964. Seria só alguém que não viveu no período, ou alguém que não tem nenhum compromisso com a verdade, poderia imaginar um cenário em que um país com a importância política, econômica, populacional, etc., do Brasil, pudesse ser objeto de interesse norte-americano e não ser objeto de interesse comunista e soviético. Assim, a Guerra Fria não se travava na Europa. Era exatamente nos países periféricos que a Guerra Fria se travava, na África, na América do Sul, na América Latina. Esse era o espaço da Guerra Fria, era ali que estavam acontecendo as revoluções. E é óbvio que a União Soviética estava agindo aqui, e como disseste bem, isso hoje, depois que se abriram os arquivos de Moscou, isso está completa e perfeitamente demonstrado, tem a bibliografia. Aliás, lá eles fizeram aquilo que aqui não fizeram, aqui criaram uma comissão da verdade. Não, lá eles abriram os arquivos para consulta. Então, em primeiro lugar, isso. Não tem a menor chance de que os comunistas da União Soviética olhassem para o Brasil e afastassem o Brasil como quem afasta uma barata morta, entende, com bico de sapato. Não é possível. É falso, é mentiroso dizer isso. Agora, em relação à influência agora, na minha perspectiva, é gravíssima a influência das ideias marxistas, né, no ambiente educacional e escolar brasileiro. Não que daí vai sair um regime comunista para o Brasil? Não. Mas se sair uma interpretação e uma leitura marxista da economia, da política, uma lógica de natureza marxista, neomarxista ou o que seja, das realidades sociais, políticas e econômicas, isso produz numa sociedade um efeito desastroso. E nós já vemos isso acontecer, entende? Em todos os freios que são colocados, todo dia e a toda hora, por uma verdadeira máquina que se instalou na administração pública brasileira, nos meios de comunicação, nos sindicatos, no aparelho sindical, nos movimentos sociais, nos movimentos identitários, todos esses conduzidos sob a mesma influência, sob a mesma batuta político-ideológica. Então, é uma balela dizer que o comunismo acabou. O comunismo mostrou que não funciona como sistema econômico, mas a ideia de um poder totalitário e a lógica econômica do marxismo, a lógica filosófica do conflito, da luta de classes, tem um efeito desagregador em qualquer sociedade onde isso prospere. Perfeito, Pugina. Deixa eu fazer aqui mais uma última pergunta para a gente trazer um paralelo de Cuba com o Brasil. Tem Antônio Gramsci, que escreveu as obras do Caderno do Cárcere, né? E é usado isso como um manual da esquerda aqui no Brasil, e também foi usado e é usado em Cuba, né?
E um dos pontos que ele levanta para abalar o Ocidente, né, é destruir a igreja, a família e acabar com as liberdades de expressão. Como que tu vê que foi feito isso em Cuba e quais paralelos que a gente pode traçar com o que está acontecendo no Brasil atualmente também, essa esquerda que vem batendo forte nesses pontos aqui também? É outro mecanismo neomarxista, isso aí da escola de Frankfurt, que está trazendo para cá está prosperando, difundindo, né? Se infiltrando seus conteúdos nos livros de história e acaba influenciando todo o ambiente cultural, que não pode deixar de ser mencionado. E o resultado é profundamente desagregador na sociedade, é o que eu digo. É a mesma coisa, com outro nome, produzindo outros resultados, que, no fundo, ficam como produto da mesma causa, que é uma desagregação social, uma perda de referências, vulnerabilidade para um regime totalitário, que pode vir aí. Que jeito vai ter, não tenho a menor ideia, não posso antever. Mas o que vejo já como obra feita, que precisa ser desfeita, na minha perspectiva, que precisa de consciência, né, e de ação em contrário, dentro da regra do jogo, mas precisa, eu digo, estamos numa guerra cultural? Não, nós estamos derrotados numa guerra cultural que precisa ser enfrentada na proporção do ataque que sofremos, como guerra cultural, na base do argumento. Daí a importância das redes sociais. Daí todo o empenho de silenciar as redes sociais. Isso é guerra cultural em curso. Então é balela de jornalista vagabundo dizer que há uma guerra em curso. Há uma guerra, sim, senhor, e ela foi perdida com consequências desastrosas e que precisa ser recuperada no plano das ideias, no plano do debate, no plano da produção de conteúdo, no plano da disputa dos espaços. Tem que ser feito. Agora, se eles querem falar sozinhos, bom, há uma receita em curso do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Esta não me serve. Contra essa eu vou para a rua agora, no dia 1º de maio. Perfeito, Pugino. Fica o convite. Não à toa, inclusive, o bilionário Elon Musk, ele concluiu a compra da rede social Twitter. Ele que lançou foguetes, criou foguetes melhor do que a NASA, entendeu também, como você entendeu, e bem colocou agora, a importância da liberdade de expressão, né? E comprou uma rede social justamente para permitir que isso ocorra, né? Então, os indícios têm que ser levados em conta, sem dúvida. Pugina, quero agradecer muito a tua presença aqui conosco hoje, foi um incrível bate-papo, aí acho que elucidou muita coisa para os nossos ouvintes, para nós mesmos também. Ouvir toda a tua experiência e conhecimento é sempre muito gratificante. Eu ia te pedir, normalmente eu peço uma indicação de livro. A Tragédia da Utopia está na sua 2ª edição. Eu acredito que tu é meio parte interessada, né, Pugina, se tu indicar esse livro. Mas indica para os nossos ouvintes aonde que eles podem comprar esse livro, onde é que eles podem obter. E se quiser indicar mais algum livro, também fica à vontade. Contatos comigo através do meu blog, pugina.org, fácil acesso. Meu site é Liberais e Conservadores, pugina.org, entra ali, está lá, livros do Pugina, faz o contato por ali, recebe o livro autografado. Perfeito. Eu comprei na Amazon também, então fica a dica aí para os ouvintes, está disponível lá para compra. Richard, Pugina, muito obrigado. Agradeço também ao tempo dos nossos espectadores e ouvintes. Reforço o convite para que sigam o Fórum da Liberdade nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, e o FLcast no Spotify. Boa noite a todos e até um próximo episódio. Você ouviu FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade.